Nós estamos, ao decorrer do ano, conversando sobre a fé, a importância da fé. E falamos aí já falamos dos patriarcas, já falamos dos juízes, nós falamos de grandes homens na Bíblia que tiveram que exercer a sua fé. E agora nós estamos falando dos 3 ofícios que Cristo exerceu quando esteve aqui na Terra. O ofício de sacerdote, o ofício de profeta e o ofício de rei. Primeiro nós estamos trabalhando aqui o sacerdote, falamos semana passada, e hoje nós vamos ver falamos semana passada numa perspectiva do Antigo Testamento, e hoje nós vamos ver no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos pensar aqui sobre alguns benefícios do sacerdócio, aquilo que a Bíblia nos chama a ser. 1 Pedro capítulo 2 diz assim: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedra que vivem, são edificada casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Feche os seus olhos, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha nos trazer orientação, clareza da Tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, em nome dEle, de Cristo Jesus. Amém e amém. Texto clássico, conhecido talvez da maioria de nós, onde Pedro, que dispensa qualquer tipo de comentário, você que é aluno da escola bíblica dominical, sabe perfeitamente quem foi Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele traz nessa carta à igreja, uma palavra à igreja que estava vivendo a diáspora. Ou seja, os judeus, eles tinham sido espalhados para o mundo por conta da perseguição. O evangelho cresceu demais ali na Judéia, em Samaria, e estava indo para os confins da terra. Então, esse povo que estava vivendo fora de Jerusalém começa a sofrer a perseguição, porque o evangelho estava crescendo também na cidade onde ele estava. Isso está lá no capítulo 1, você vai ver depois. A diáspora ainda hoje, foi no passado, um dos grandes métodos que Deus usou para expandir o evangelho em vários lugares e até os confins da terra. Só para um dado aqui estatístico que você talvez não esteja sabendo, devido à guerra na Ucrânia, meus irmãos, essa guerra agora recente na Ucrânia, mais de 140 igrejas, quase 150 igrejas foram inauguradas no mundo por meio dos ucranianos que não estão mais na Ucrânia. Diáspora. O povo, ele foi espalhado por conta da perseguição, e essa perseguição, lá no tempo de Pedro, fez com que o evangelho chegasse a vários cantos da terra. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vivemos um tempo, ainda hoje, em que o evangelho
Continua sendo perseguido. Nós somos perseguidos na escola onde nós estudamos, na faculdade, no trabalho, e é um meio de fazer com que a igreja que não está aqui em Jerusalém, dentro do templo, está lá fora, ela consiga levar o evangelho. E aqui tem algumas orientações e benefícios para aqueles que conseguem fazer isso. Pedro chama de sacerdócio. É a nossa responsabilidade como crentes do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm o Evangelho, têm o Espírito Santo dentro dele, pode levar o Evangelho para outras pessoas. O sacerdócio. Sacerdócio você vai ver nas grandes religiões do mundo. Você vai ver um sacerdote lá na religião da Índia, na Grécia, em Roma, você vai ver isso lá no povo hebreu, e você vai ver chegando, de alguma forma, no cristianismo, aqui como nós acabamos de ver. O sacerdote era essa pessoa, esse homem, este líder espiritual que fazia com que o evangelho chegasse em outras pessoas através dos seus serviços, das suas ministrações. E Pedro, ele nos chama a atenção aqui de alguns aspectos. Eu queria pensar com vocês, porque nós somos chamados a sacerdotes, como diz o texto. Você é chamado a viver essa nobreza, esse ofício nobre que é um sacerdote. Liderar e ser um guia espiritual na vida de outras pessoas. O sacerdote, ele tinha essa importância de ser um mediador entre Deus e os homens. É isso que nós podemos fazer no nosso trabalho. É isso que Deus nos chama a fazer através dos nossos dons e talentos. O texto nos mostra algumas coisas que eu queria citar aqui rapidamente. Primeira coisa, versículos de 1 a 3. Pedro nos chama a atenção, como Arão foi chamado a atenção por Moisés lá atrás, nós vimos semana passada, a viver uma vida longe da confusão. Diz o texto: abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Você olha, vocês estão num país estranho, vocês estão vivendo com gente que não, muitas delas não estão querendo saber do evangelho, então evite confusão. Primeira coisa, fique longe do pecado, santifique-se a sua vida. Esse é o primeiro, nós vimos semana passada, e como isso aqui é tão básico, eu vou tentar passar por cima dessa informação, mas não deixando que ela fique marcada na sua cabeça. O sacerdócio, ele tem a importância e o benefício de nós nos distanciarmos do mal. Fique longe de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia. E eu queria só fazer um pequeno destaque na maledicência, até porque nós cremos que, de uma forma geral, nós vivemos longe da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja. Mas se tem uma coisa que nos persegue, que Tiago fala isso, é uma tal de pelinha que tem dentro da nossa boca, pastor Marco. A língua é algo complicado, que o Tiago vai dizer, olha, a gente não consegue dominar. E ela tem nos colocado em tantas situações que, se a gente conseguir fugir, abandonar essa problemática, nós teremos uma vida muito melhor. Olha o que diz 1 Pedro, logo em seguida, capítulo 3, versículo 10. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal. Olha o que diz Tiago 3, 2. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Nós estamos cercados de pessoas que não comungam da mesma informação e não acreditam no mesmo Deus que nós cremos. Nós temos que ter cuidado, porque por muitas vezes, ou então em algumas vezes, a nossa boca, ela acaba sendo contra nós mesmos. Numa palavra não pensada, numa frase maldita, num pensamento externado por meio de uma frase preconceituosa. Ter esse cuidado. Pedro fala assim, olha, cuidado com vocês, abandone esse tipo de confusão na vida de vocês. E ele diz que a gente precisa continuar bebendo leite espiritual para que possamos crescer, ficar maduros na nossa fé, diante daquilo que Deus tem proposto para a nossa salvação. Mas o versículo 3, que eu queria também fazer o destaque aqui, ele diz assim, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. O sacerdócio, aquilo que Deus nos chama para desempenhar aqui, na liderança dentro da nossa casa, do nosso colégio, no nosso trabalho, onde pisar a planta dos nossos pés,
sermos bênção na vida de pessoas, mediando a palavra de Deus, a presença de Deus entre Deus e os homens, isso deve ter um fundamento basilar, que é isso que Pedro traz aqui, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Ter a compreensão da bondade de Deus é a base para um sacerdócio longe do mal. Porque se eu creio que Deus é esse Deus bondoso, por que eu vou me sujeitar e me meter com furada, confusões? Quando eu tenho a compreensão da bondade de Deus, eu busco uma vida de santidade, porque eu quero estar perto desse Deus. O texto nos mostra que Pedro faz essa pergunta, se é que você tem tido a experiência da bondade de Deus. E a pergunta que já foi durante séculos e chega até nós, será que nós temos essa compreensão da bondade de Deus? Da bondade de Deus que nos guarda, que nos dá provisões diárias, a bondade de Deus que entregou o seu único filho para morrer por nós. Essa compreensão dessa bondade de Deus vai nortear, vai dar todo o direcionamento para uma vida de sacerdócio. Se eu sei que Deus é bom, eu quero levar essa mensagem da bondade de Deus para outras pessoas. Então, eu queria destacar aqui a primeira coisa desse texto, como benefício do sacerdócio universal, é uma vida longe da confusão, na compreensão da bondade de Deus pela nossa vida. Segunda coisa que esse texto nos mostra, desculpa que eu estou correndo um pouquinho, mas está dando para entender aí. Meu irmão falou comigo semana passada, pastor, você fala muito rápido. Eu vou falar um pouquinho mais devagar. O sacerdócio universal, ele é exercido por aqueles que, versículos de 4 a 8, daqueles que se aproximam de Deus e buscam a comunhão com Ele. Olha o que diz o texto: chegando-se a Ele, a pedra que vive, que foi rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Primeira coisa, a gente vai se afastar da confusão, mas não basta. Tem algumas pessoas que falam assim, mas pastor, eu sou bom, eu atravesso uma senhora na faixa de pedestre, eu busco me afastar do mal, mas a gente precisa se aproximar de Deus, não basta se afastar simplesmente do mal, a gente precisa chegar-se a Jesus, a pedra viva. O nosso alvo é chegar-se a Deus. Por isso que um dos fatores do sacerdote, e que vai legitimar, ou que vai dar a ele segurança ou autoridade para que ele possa ministrar na vida de outras pessoas, aquilo que vai nos dar autoridade para fazermos discípulos, é estarmos perto de Jesus, chegando-se a Ele. Nós chegamos a Deus, culto como esse que você está oferecendo a Deus. Nós chegamos diante de Jesus, por meio da leitura da palavra. Igreja, você que nos visita, nos acompanha pela internet, isso é falado quase que todos os domingos e todos os púlpitos, onde a Bíblia ela tem a sua centralidade, mas infelizmente, talvez se fizéssemos aqui uma pesquisa e perguntássemos quanto tempo você gastou lendo, investindo a sua vida na palavra do Senhor durante essa semana, o resultado talvez não seria um resultado muito adequado para se colocar em púlpito. Chegando-se a Ele por meio do conhecimento da palavra, chegando-se a Ele por meio da nossa oração. Nós tivemos aqui essa semana recarga, semana de oração, 5 horas da manhã. Que coisa linda ver aquele povo chegando 10 para as 5 ali, entrando, e o frio, e vai chegando um por um. Isso é chegar-se a Deus, buscando a Deus em oração. A terceira coisa que o texto nos mostra, versículo 5, de que quando nós nos separamos do pecado, quando nós buscamos nos aproximar de Jesus, algo acontece. Olha o que o texto diz: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdotes santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Olha que coisa, eu me afasto do mal, fico longe da confusão,
da fofoca, da maledicência, da inveja, do engano, da maldade, e começo a me aproximar de Jesus por meio de uma vida de devoção, e aí eu começo a me transformar igual a Ele. Também vocês, Pedro fala. Ou seja, nós vamos nos aproximando de Deus e nós vamos nos parecendo com Ele, porque Ele diz, também vocês, pedra que vive. Ele chama aquele povo que está afastado, está em outra terra, fala, vocês também são pedras vivas. Nós vamos ver aqui o que significa essa pedra viva daqui a pouco. Mas é algo que vai fazer comparação com o edifício que foi construído, o templo de Salomão, com pedras estáticas, pedras mortas. E agora o novo templo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vocês são o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês. É esse sacerdócio vivo, que está pronto para ser edificado por meio do conhecimento de Jesus Cristo que a gente adquire. Mas o texto prossegue, ele diz que além de nós sermos edificados como casa espiritual, ele diz para serem sacerdotes. O santo é a tese central dessa nossa reflexão nessa noite. Nós somos edificados como casa espiritual para sermos sacerdotes. Se tem uma dificuldade em que nós temos visto no nosso tempo, é a dificuldade da liderança. Pessoas não querem assumir a liderança por uma série de fatores. Um deles foi falado aqui, é a falta de obediência e submissão do nosso tempo. Os mais antigos aqui vão lembrar que quando um pai, às vezes ele não precisava nem falar, ele só olhava. A criança obedecia. E hoje? Hoje a criança olha e o pai tem que obedecer. A falta, mais ou menos, né, a falta de compreensão do nosso tempo e de viver uma vida de submissão tem cada vez mais tirado de nós a alegria e o desejo de liderar e de ser sacerdote. Mas ele vai dizer aqui que vocês estão sendo edificados como casa espiritual para exercer um sacerdócio santo. Isso aqui, meus irmãos, está lá em Êxodo capítulo 19, onde Moisés está saindo com o povo da terra, lá do Egito, e entrando na terra prometida. Já havia uma promessa para o povo de Israel se tornar sacerdote. Olha o que aqui diz lá em Êxodo 19, capítulo 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas isso aqui foi impedido, infelizmente, devido ao pecado do povo de Israel, especificamente ali no deserto. Mas esse desejo ainda está no coração de Deus. Ele agora, por meio de Jesus Cristo, quer que eu e você assumamos essa responsabilidade de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Nós nos afastamos do pecado. Nós nos aproximamos de Jesus. E essa aproximação de Jesus nos torna parecido com Ele. Quarto e último, coisa que eu queria destacar aqui nesse texto. Versículo 6 diz: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Nos afastamos do pecado, chegamos perto de Jesus Cristo, começamos a nos tornar iguais a Ele através dos nossos sacrifícios espirituais. Mas isso só, de fato, se concretiza quando nós verdadeiramente, de fato, cremos em Jesus. A fé em Jesus. Algumas pessoas, alguns de nós, caminham, se afastam, buscam se afastar do pecado, tentam se aproximar de Jesus, venham para a igreja, começam a pegar o jeito de Jesus, a palavra, o linguajar, e às vezes tem até uma roupa de crente. Mas o diferencial está aqui no crer em Jesus. Porque quando nós cremos, nós verdadeiramente somos salvos. O sacerdote
o exercício do sacerdócio é para aqueles que creem. Porque você viu no texto que existem alguns daqueles que não creram em Jesus Cristo. E aqui está o grande desafio para o final dos tempos. E cremos que nós estamos vivendo o final dos tempos. Jesus falou que, porventura, ele encontrará fé na terra quando voltar? Diante de tantas mentiras, diante de tanta incredulidade do nosso tempo, é preciso crer em Jesus Cristo. É preciso crer nas suas palavras e nas suas promessas. É preciso crer que nós fomos chamados a esse ministério e de que a responsabilidade daqueles que estão ao nosso redor é nossa. A responsabilidade de discipular e de ter os nossos sacrifícios espirituais, que o texto diz, é nossa. Mas essa responsabilidade, ela só será desempenhada daqueles que creem. Creem nas promessas de Deus. Cantamos isso aqui hoje. Creem que a sua vida e a minha vida pode ser, de alguma forma, um diferencial para que aquela vida e aquela alma, ela seja liberta do inferno. Porque o texto vai encerrar com essa informação. O texto vai nos dizer, versículos 9 e 10, diz: porque vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, ele firma novamente, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que informação tremenda aqui. Ao nos afastar do pecado, a nos chegarmos perto de Jesus, a nos tornarmos parecidos com Ele, crendo nele, nós ganhamos uma nova identidade. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus, cara? Nós recebemos uma nova identidade que agora nós somos povo de Deus. Propriedade exclusiva dele. Você não pertence a seja lá o que for. Você não tem outros donos e nem outros deuses. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Que coisa maravilhosa. Essa é a sua identidade. Essa é a nossa identidade. E além de todo esse processo nos dar uma identidade como sacerdócio dele, ele deixa o nosso propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, estávamos nas trevas, para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel de sacerdote. É para isso que Jesus veio à terra como a principal pedra, ou a pedra angular. A pedra angular, ela tinha uma responsabilidade, ou ela tinha a sua característica, e a sua principal característica, de sustentar toda a edificação. Esse é o simbolismo que o texto dá para Jesus, e depois Pedro, quando ele nos chama de pedras vivas. Nós temos a responsabilidade de dar a direção, a sustentação, aonde estiver a planta dos nossos pés. Nós temos a responsabilidade de, como pedra angular, recebendo essa influência de Jesus Cristo, por andar com Ele, por estar perto dEle, por crer nele, de darmos a direção a este mundo que está perdido. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa responsabilidade é nossa. Nós somos chamados a exercer esse ministério de sacerdócio por meio dos dons que o Espírito Santo nos entregou no dia da nossa conversão. E a pergunta que eu te faço: em que nós temos gastado a nossa vida? Que? Pergunta que Deus colocou no meu coração para te fazer nessa noite. Nós estamos encerrando o segundo semestre de 2025. Amanhã encerra o segundo semestre. O primeiro semestre. Vamos entrar no segundo semestre. O ano já está acabando. E o que nós temos feito? Em que nós temos envolvido? O que você orou lá no começo do ano, no dia 1º de dezembro, que ia fazer nesse ano e ainda não fez? Será que nós estamos aqui, meus irmãos, simplesmente para cumprir tarefas, pagar boletos,
Será que nós estamos aqui simplesmente para quebrar pedra, rachar lenha? Jesus nos chama para fazer diferença na vida de outras pessoas, nessa missão nobre de sacerdote. A nossa cultura cristã recebeu uma influência fortíssima dos primeiros séculos, de que o sacerdote era o responsável por todas as coisas. Ele que mediava entre Deus e os homens, isso está lá desde o Antigo Testamento. E infelizmente, por conta de pensamentos, isso que quem fala aqui não sou eu, é a história da igreja, pensamentos de homens maldosos que tomaram esse posicionamento, alguns deles de sacerdote, para então, através desse posicionamento, dominar sobre as pessoas. Isso reduziu demais as possibilidades da gente fazer a diferença na vida da nossa vizinhança, porque quem tem que ir lá visitar o enfermo, quem tem que ir lá falar de Jesus é o pastor, é o sacerdote. Isso nós minimizamos a possibilidade do reino se expandir. Ao assumir a nossa responsabilidade como crente em Jesus Cristo, sacerdote, lá na nossa escola, lá no país, lá no estado em que Deus tem nos mandado, hoje aqui Brasília, nós podemos proclamar o Evangelho, a fim de proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Além de nos dar uma nova identidade e um propósito, esse texto encerra dizendo que ele transforma toda a nossa eternidade. Esse texto, diante desse chamado nobre que Deus nos tem para cada um de nós, vai dizer de uma forma clara e precisa que nós não éramos povo e agora nós somos povo de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa, meu Senhor. É a transformação que o Evangelho trouxe para nós, nos dá agora a responsabilidade de levar para outras pessoas. Igreja, eu queria convidar a você a fechar os seus olhos, a pensar na sua vida e o que você tem investido a sua vida. O seu tempo, o seu talento, o dom que Deus te deu. Vimos aqui agora há pouco, Deus deu de louvar ao Senhor no cântico. A palavra de Deus nos chama a oferecer sacrifícios, louvores a Deus. A palavra de Deus nos ensina a oferecer sacrifícios espirituais de oração, intercedendo por pessoas. A palavra de Deus nos ensina a sermos sacerdotes, investindo na vida de pessoas, ajudando financeiramente, meus irmãos. Muito provavelmente você conhece alguém que está passando por uma situação de desemprego, de fome. Você pode ser um sacerdote na vida dessa pessoa, ministrando bênçãos, dividindo um pedaço de pão. Você pode ser um sacerdote na vida de alguém, louvando a Deus por meio da vida dela. Louva a Deus, ofereça sacrifícios de louvores. Somos chamados a um ministério nobre para transformar a vida das pessoas, de não povo para povo de Deus, para um dia todos nós, mais o seu vizinho, mais o seu parente, mais o seu amigo, vivermos eternamente ao lado do nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Um sacerdócio nobre é aquele que foge do mal, é aquele que busca Jesus, é aquele que torna-se igual a Ele, é aquele que crê nele, e aquele que muda a sua identidade e propósito, recebendo a recompensa de uma vida transformada para transformar outras vidas em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça por meio do Teu Espírito, ó Deus, entender, ó Deus, que nós temos um chamado, e esse chamado, ele precisa ser executado da melhor forma possível, em todos os lugares e em todo o tempo. Pregar a palavra, fazer discípulos,
batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a nossa geração, este é o nosso tempo, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, levante uma geração, como foi o teu sonho lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, uma geração de sacerdotes e um povo santo. Levante a partir desta igreja, a começar em mim, a começar em nós, em nome de Jesus, amém.